Fala, meus queridos, tudo bem? Tranquilinhos? Prontos aí para continuar na hidrostática? Então peguem lá a apostila de vocês, página 45. Vamos estudar uma coisa hoje chamada princípio de Pascal, tá bom? Pascal, eu até já comentei com vocês, aquele cara lá que a gente deu o nome da unidade de pressão, então Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. E aí o princípio de Pascal é um princípio bem importante dentro da hidrostática e que de uma maneira geral tem muito a ver com o dia a dia de vocês. Então eu fico pensando, quando você acorda de manhã, né, pega o tubo de pasta de dente lá e vai apertar o tubo de pasta de dente. Por que você apertando, né, a pasta dentro do tubo, ela sai pela outra extremidade? Né? Por que permite que você aperte a pasta de um lado e a pasta saia do outro? Então, o que explica isso, né, é o princípio de Pascal. Existiam joguinhos. Hoje em dia vocês têm game, né? Mas na minha época, quando eu era mais novo lá, a gente tinha um jogo que era muito comum que chamava Aquaplay, né? O Aquaplay era interessante, então tinha uma bolinha, tinha 2 jogadores, você tinha que fazer o gol, né? E aí o brinquedo era todo feito dentro da água, né? Então tudo ficava mergulhado dentro da água. E aí cada vez que você apertava um botão, as coisas dentro da água se mexiam. Então o que explicava o fato de você apertar um botão do lado de fora e mexer as coisas que estavam dentro do líquido lá, é o princípio de Pascal que explica, tá bom? Então esse princípio aqui, de uma maneira geral, ele é muito simples. Eu quero que vocês imaginem comigo um recipiente aqui e um pontinho, né, qualquer dentro de um líquido, dentro daquele líquido que está dentro do recipiente. Se por acaso eu chegar e produzir um acréscimo de pressão naquele ponto ali, ó, que eu vou chamar de ΔP, aí você pode perguntar assim, mas professor, como produzir um acréscimo de pressão naquele ponto? Por exemplo, galera, no joguinho lá do Aquaplay, é você apertar um botão lá. Quando você aperta o botão, você aumenta a pressão lá dentro. Então aquilo ali é um acréscimo de pressão. Ou, por exemplo, se eu colocasse uma bomba ali naquele ponto e de repente essa bomba explodisse. Isso aqui tudo seria um acréscimo de pressão naquele ponto. Então o princípio de Pascal me diz que quando eu produzo um acréscimo de pressão num ponto de um fluido, né, de um líquido, esse acréscimo de pressão é transmitido a todos os pontos desse líquido, incluindo as paredes do meu recipiente. Então você produz um acréscimo de pressão aqui, esse acréscimo de pressão é transmitido a todos os pontos do líquido, incluindo as paredes do recipiente. Isso é conhecido como o princípio de Pascal. Então não adianta você tentar produzir um acréscimo de pressão só naquele ponto, porque ele vai ser transmitido a todos os pontos. Claro, galera, que se a gente pensar numa situação real, numa situação prática, quando você produz um acréscimo de pressão ali, por exemplo, explode uma bomba, esse acréscimo ele é transmitido a todos os pontos, né? Só que aos poucos ele vai atenuando. Então aos poucos, por movimentos, por vibrações, por contato, aquela variação de pressão ali ela vai atenuando até desaparecer. Mas se a gente tivesse um recipiente, uma coisa muito ideal, né? Tivesse uma coisa pequena aqui, você produz um acréscimo aqui, esse acréscimo é transmitido a todos os pontos, incluindo as paredes do recipiente. Então o princípio de Pascal é muito interessante, por exemplo, quando eu explico para vocês a prensa hidráulica, né? A prensa hidráulica talvez vocês não conheçam com esse nome, né? Talvez vocês não saibam, né, bem o que é a prensa hidráulica, mas lá na página 47 da apostila de vocês tem uma coisa bem interessante, ó. Na página 47 tem uma foto da onde a prensa hidráulica é usada, né? Então se você olhar aqui na parte de cima, você vê um macaco hidráulico ali e você vê um carro sendo levantado numa oficina mecânica para o mecânico poder analisar como que está o carro na parte de baixo, ou poder trocar o óleo e tudo mais. Então vocês já devem ter visto uma prensa hidráulica, por exemplo, nos postos de gasolina, quando os carros chegam nos postos para trocar o óleo, né? Aquele elevador que faz com que o carro fique suspenso é o que a gente chama de prensa hidráulica. A prensa hidráulica é usada em vários equipamentos mecânicos no dia a dia. E é uma máquina, um dispositivo que ele foi inventado para que ele faça um aumento da nossa força. Então, por exemplo, se eu não tivesse uma máquina, eu posso aplicar uma força de X. Tendo uma máquina, por exemplo, uma prensa hidráulica, eu posso pegar essa força minha e multiplicar ela. Eu posso ter uma força muito maior. Então a ideia de você ter uma prensa hidráulica é ter um dispositivo que possa, de alguma maneira, multiplicar a força para a gente. Né? Agora, para poder entender como é que a prensa hidráulica é baseada, você tem que olhar muito atentamente aqui para o meu esqueminha. Galera, não desgruda o olho aqui do quadro, nem um minutinho, tá bom? Então, eu quero que vocês imaginem um vaso aqui, só que um vaso com áreas em ambos os lados diferentes. Então aqui, ó, eu tenho um ramo, um tubo mais estreito, aqui eu tenho um tubo, um ramo mais largo. E aí eu vou colocar 2 êmbolos aqui, ó, um de cada lado. Êmbolo, galera, por exemplo, pode ser o êmbolo. De onde você lembra de êmbolo? Por exemplo, o êmbolo de uma seringa.
Então a seringa ela tem um formato cilíndrico, né? Você tem um êmbolo ali, e quando você vai dar injeção em alguém, é aquele êmbolo que você empurra. Então imagine o mesmo êmbolo desse lado aqui, ó, e aqui um outro êmbolo. Então esse êmbolo é uma área pequena, tem uma área pequena, esse outro êmbolo ali tem uma área grande. E aí a gente pode entender a prensa hidráulica imaginando aqui a seguinte situação. Preste atenção. Imagine que de alguma maneira eu chegue aqui, ó, e aplique uma força desse lado aqui, ó, uma força que eu vou chamar de F1. Então, esse êmbolo, ele vai descer e vai empurrar esse líquido aqui, ó, para baixo. Pelo princípio de Pascal, galera, um acréscimo de pressão que eu produzi de um lado tem que ser transmitido a todos os pontos do líquido. Então, quando esse êmbolo descer e empurrar o líquido aqui para baixo, esse acréscimo de pressão que você produziu, ele vai vir até o outro lado aqui e vai empurrar esse êmbolo aqui para cima. Então vai aparecer uma outra força aqui, ó, empurrando esse outro êmbolo para cima. Essa força aqui eu vou chamar de uma força 2, tá bom? Vejam, imagine que esse êmbolo saia daqui, ó, e vem até aqui, ó. Então ele desceu teve um certo deslocamento aqui, ó, desse lado esquerdo. E esse deslocamento que esse êmbolo teve para sair daqui, ó, e vir para cá, eu vou chamar ele de um deslocamento 1. Então esse êmbolo desce e sai dessa posição aqui, ó, para essa posição aqui, ó. Então esse êmbolo deslocou um certo deslocamento que eu chamei de ΔS1. Agora, do outro lado, galera, esse êmbolo aqui vai subir. Só que por conta das áreas serem diferentes, será que esse êmbolo aqui, ó, ele vai subir a mesma coisa que esse outro desceu? Será? Eu acho que não, né? Por conta da gente ter uma área maior, esse êmbolo aqui, ó, desse lado, ele vai subir menos que o êmbolo do outro lado. Então esse êmbolo aqui, ó, ele vai ter um deslocamento diferente do outro deslocamento. Então esse deslocamento aqui, ó, com certeza, por conta da área ser maior, ele vai ser um deslocamento menor, que eu vou chamar de ΔS2. Então esse aqui desce tudo isso, esse aqui sobe menos, porque a área dele é maior. Agora, para entender por que isso é importante numa prensa hidráulica, você tem que lembrar de um princípio muito importante da física chamado princípio de conservação de energia. Então, galera, quando eu aplico uma força e faço esse êmbolo descer, e essa força é transmitida até chegar no outro êmbolo e fazer isso aqui subir, você tem que ter a mesma quantidade de energia dos dois lados. Entendam? Eu não posso fazer a energia desaparecer ou fazer a energia aparecer do nada. Então a gente tem que conservar a energia. E aí, em termos de transferência de energia aqui, eu posso dizer para vocês que o trabalho em ambos os lados é o mesmo, né? Quando eu igualo os trabalhos, eu estou dizendo para vocês que a energia ela é conservada. Tomara que vocês lembrem, né? Deixa eu escrever aqui para vocês não esquecerem, ó, que esse tal aqui, ó, é o trabalho. Tomara que vocês lembrem da fórmula do trabalho que vocês aprenderam lá do primeiro ano, né? Como é que é a formulinha do trabalho que vocês aprenderam no primeiro ano, né? Um segundo para vocês pensarem. Pronto, já deu? Como é a fórmula do trabalho? Força vezes deslocamento. E aqui do outro lado, como é que fica? Força vezes deslocamento. Tá bom? Agora vocês vão parar tudo que vocês estão fazendo aí, larguem tudo e olhem para mim aqui no quadro. Tá bom? Isso aqui já é importante. Meus queridos, é pura e simples uma análise matemática da coisa. Então nós temos aqui uma igualdade. Então se eu estou escrevendo uma igualdade, você tem que ter a mesma coisa do lado esquerdo e a mesma coisa do lado direito. Então você tem que ter, sei lá, 20 desse lado, tem que ter 20 desse lado. Não pode ter números diferentes, uma vez que você está usando esse símbolo de igualdade. Só que uma coisa me incomoda. Porque esse deslocamento aqui, ó, vocês já viram que ele foi grande, né? Então esse êmbolo aqui ele desceu mais do que esse outro êmbolo subiu. Então desse lado você tem um deslocamento grande, desse outro lado aqui você tem um deslocamento pequeno. Aí você pode pensar assim, professor, tem alguma coisa errada aí. Porque você não pode ter coisas diferentes dos dois lados, você tem que ter o mesmo valor. Então você fica pensando assim, o que vai compensar o fato desse deslocamento ter sido grande? Quem que compensa? A força, né? Então se esse deslocamento aqui ele foi grande, essa força aqui, ó, tem que ser pequena. E se esse deslocamento for pequeno, essa força aqui tem que ser grande. Galera, então entendam, aqui está a explicação de por que a prensa hidráulica é um dispositivo que multiplica a força. Então, olha aqui, continua olhando para mim aqui, ó. Vem aqui.
Então, você vai chegar desse lado e você vai aplicar uma força pequena aqui para fazer esse êmbolo descer. E aí, esse êmbolo vai deslocar bastante. E do outro lado, esse êmbolo vai deslocar pouco, mas em compensação essa força vai ser grande. Então, força pequena, deslocamento grande, força grande, deslocamento pequeno. E a vantagem da prensa hidráulica é o seguinte, ó. De repente, você quer colocar um carro desse lado, né, que nem é feito no posto de gasolina. Você coloca um carro aqui. Aí você chega desse lado e aplica uma força bem pequena e vai ter uma força bem grande para levantar o carro do outro lado. Então, prensa hidráulica, meus queridos, é um dispositivo que multiplica força. Ele não multiplica energia, multiplica força. Então, você tem uma força pequena de um lado, você tem uma força grande do outro lado. Então, essa aqui, ó, é a primeira expressão importante que a gente tem para entender a prensa hidráulica. Tudo bem? A segunda expressão é a seguinte, ó. Você tem que a pressão em ambos os lados é a mesma. Lembram da formulinha de pressão que eu passei para vocês na aula 1 lá de hidrostática? Então, que formulinha é essa? Ó? Pressão é força sobre área. E aqui, pressão é força sobre área. Então, eu posso também utilizar essa expressão aqui para fazer os cálculos dos exercícios da prensa hidráulica. Então, como a pressão é a mesma dos dois lados, por conta do princípio de Pascal, força sobre área do lado esquerdo é igual a força sobre área do lado direito. Importante aqui, galera, a força é pequena na área pequena. A força é grande na área grande. Vou repetir, ó. Força pequena na área pequena, força grande na área grande. Tá bom? E vou fazer uma OBS aqui. Vamos fazer uma OBS para vocês não esquecerem de uma coisa muito importante. Quando eu comecei a explicar a prensa, eu falei do êmbolo da seringa. Aí você fica pensando assim, que área é, professor, essa que eu vou colocar aqui na parte de baixo? Né? Que área é essa? Então, se a gente pensar, galera, num formato cilíndrico, aquela área de seção transversal ali tem que ser uma circunferência. Então, toda vez que vocês precisarem da área, lembrem que a área é a área de um círculo, πr ao quadrado. Então, se eu não me engano, os exercícios que vão estar disponíveis para vocês fazerem em casa, galera, tem um exercício de prensa hidráulica lá que vocês vão precisar trocar essa área. Mas se vocês precisarem trocar a área, não se assustem, né? Não se assustem. Por quê? Porque a área é dada por πr ao quadrado. Então, é uma expressão que vocês usam e já usaram muitas vezes aí no 9º ano, no 1º ano e tudo mais. Tá bom? Então, duas expressõezinhas que explicam aí o funcionamento da prensa hidráulica. Tudo certo? Vamos dar uma treinada? Então peguem lá a apostila de vocês, página 49. Eu queria fazer com vocês o exercício número 1 do conteúdo. Então deixa eu pegar a minha apostila aqui. Vamos lá? Página 49. Primeiro exercício. Então ele diz assim para mim, ó. Uma prensa hidráulica tem êmbolos de áreas iguais a 4 centímetros quadrados e 32 centímetros quadrados. Então vamos colocar aqui, ó. Área 1, 4 centímetros quadrados, que eu estou chamando dessa área pequena aqui, ó. E a área 2, ele diz para mim que é 32 centímetros quadrados. Então, a área 2 é essa área aqui, ó. Tá bom? Sobre o êmbolo maior, existe um bloco de peso igual a 400 newton. Então aqui, ó, tem um bloquinho e o peso desse bloquinho aqui, ó, é 400 newton. Qual é a intensidade da força F, que é uma força que você tem aqui, que eu vou chamar de força 1? Qual é a intensidade da força F vertical, que deve ser aplicada ao êmbolo menor para que o sistema permaneça em equilíbrio? Então eu quero saber qual é o valor dessa força para que essa caixa aqui não desça, né? Para que o sistema permaneça em equilíbrio. Meus queridos, equilíbrio significa o quê? Força resultante igual a zero. Então, de alguma maneira, você tem que ter uma força aqui para compensar esses 400 newtons, que é o peso da caixa. Então, você vai ter uma força aqui embaixo, ó, que eu vou chamar de uma força 2. Então, essa força aqui tem que ser igual a essa para a caixa ficar em equilíbrio, quer dizer, para a força resultante ser igual a zero. Então, para a gente poder calcular o valor dessa força F1 aqui, ó, basta imaginar que a pressão é a mesma dos dois lados. Então, a pressão 1 é a força 1 sobre a área 1.
A pressão 2 é a força 2 sobre a área 2. Quem é a força 1? É a força que eu quero descobrir, que é a força F. Quem é a área 1? É 4. Quem é a força 2? É o 400 que eu tenho que ter para equilibrar essa força aqui, ó. E quem é a área 2? 32. Para ficar mais fácil essa conta, ó, eu podia cortar aqui, ó, 1 e colocar aqui 8, né? 32 dividido por 4 dá 8, e aqui 4 dividido por 4 dá 1. E aí eu chego numa expressão bem simples aqui, que é 400 dividido por 8. 400 dividido por 8 me dá 50 newton, que é a resposta. Então veja, aplicando uma força de 50 newton, você consegue equilibrar uma força de 400. Então aqui está muito claro, né? A força é pequena na área pequena, a força é grande na área grande. Meus queridos, outra coisa que vocês podem pensar nos exercícios que eu acho que ajuda bastante é o seguinte, ó. Você podia pegar esse 32 e esse 4 aqui, ó, e dividir um pelo outro, ó. Quando você pega 32 e divide por 4, essa divisão aqui, ó, dá 8. Aí você fica tentando imaginar o seguinte, o que significa esse 8? Significa que a força aqui, ó, tem que ser 8 vezes maior do que a força lá. Então essa força aqui, ela tinha que ser 8 vezes menor do que essa aqui. Então se você pegasse 400 e dividisse por 8 direto, você chegaria que essa força aqui, ó, vale 50 newton, que é a resposta. Tudo certo? Vamos fazer mais um exercício? E aí, meus queridos, vamos fazer então a questão número 3, lá da página 49, para a gente encerrar a ideia aí da aula de prensa hidráulica. Então ele diz assim, uma oficina mecânica utiliza um elevador hidráulico, que é o que eu expliquei para vocês, para elevar o veículo e facilitar a visualização de suas peças. O êmbolo sobre o qual o veículo está apoiado tem área de 12 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Então, essa aqui é a área da onde você coloca o veículo. E a área do cilindro de acionamento, que eu vou chamar aqui de área 1, ó, é 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, vejam, aqui tem uma coisa bem importante para a gente pensar. Eu tenho que colocar o veículo em qual êmbolo? Naquele êmbolo de área pequena ou naquele êmbolo de área grande? Eu tenho que colocar o veículo no êmbolo de área grande, porque é lá que eu vou ter a força grande. Então, essa área aqui, da onde eu coloco o veículo, ela tem que ser maior do que a área do pistão de acionamento. Tá bom? Então, estou chamando esse aqui de área 2, esse aqui de área 1, essa aqui é a área grande, essa aqui é a área pequena. Aí ele diz assim, para que o veículo sofra uma elevação de 1 metro, então quer dizer o seguinte, aqui, ó, o deslocamento tem que ser 1 metro. Qual deve ser o deslocamento teórico do êmbolo de acionamento? Qual deve ser o deslocamento teórico do êmbolo de acionamento? Meus queridos, então, o que a gente tem que pensar para resolver essa questão? Então você tem que pensar que onde o êmbolo é grande, o deslocamento ele é pequeno. Então aqui para um deslocamento de 1 metro, ó, eu vou ter essa área. Esse deslocamento aqui vai ser do pistão de acionamento, que é aquele êmbolo que tem uma área menor. Então aquele êmbolo desloca mais. Então é claro que o deslocamento aqui tem que ser maior que o deslocamento aqui. Para a gente poder resolver essa questão, você pode pensar o seguinte, que o volume de fluido que eu vou deslocar dos dois lados da prensa tem que ser o mesmo. Então eu posso pensar que o volume de fluido que eu vou deslocar do lado 1 é igual ao volume de fluido que eu vou deslocar do lado 2. Se a gente pensar no volume de um cilindro, o volume de um cilindro fica assim, ó. Fica a área vezes a altura, que no caso vai ser o deslocamento, e o volume do outro lado vai ficar a área vezes o outro deslocamento. Então não esqueça que aqui eu estou igualando os volumes. O que desloca de um lado, o volume que desloca de um lado tem que ser igual ao volume que desloca do outro. Então veja, eu posso igualar os volumes, eu posso igualar as pressões e eu posso igualar os trabalhos para resolver essas questões de prensa hidráulica. Então, aí é só calcular esse deslocamento 1 aqui do êmbolo de acionamento. Ó. Então, quanto que a área 1 é? 2 vezes 10 a menos 4. O deslocamento 1 eu quero saber. A área 2 eu vou colocar, ó, 12 vezes 10 a menos 2. E o deslocamento 2 eu vou chamar aqui, ou vou colocar 1 para ele.
Vou passar isso aqui, ó, dividindo, e vou chegar nessa expressãozinha aqui, ó. 12 vezes 10 a menos 2, dividido por 2 vezes 10 a menos 4. Como é que faz essa conta? Ó, bem fácil. Então, primeira coisa, você divide esses dois números. 12 dividido por 2 me dá 6. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 2 menos menos 4 vai dar menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4, isso aqui vai me dar 2. E aí, você vai chegar, ó, num valor absurdo de 600 metros. Então, veja, para você fazer o carro subir 1 metro, você tem que deslocar o êmbolo menor para baixo 600 metros. Então, isso aqui, ó, é um valor que na prática seria quase que impossível para a gente, né? Como é que você vai fazer uma coisa descer 600 e a outra subir 1 metro? Então, o que acontece é que existe um sistema cíclico para fazer isso, né? Um sistema de válvulas. E eu vou deixar vocês pensando a respeito disso, será que vocês conseguem imaginar como é que esse sistema de válvulas é feito? Como é que esse mecanismo cíclico ele é feito? Então, vai ficar essa ideia para vocês pensarem. Depois, junto com essa aula aqui, eu vou postar lá na página para vocês um material à parte, né? Para que vocês conheçam esse sistema de válvulas. Eu vou colocar uma coisa bastante técnica para vocês, mas é uma coisa assim muito do dia a dia de vocês, de saber como é que funciona um macaco com um elevador hidráulico na prática, né? A teoria vocês tiveram na aula de hoje, mas na prática eu vou deixar um material adicional para vocês poderem dar uma olhadinha e vão pensando a respeito disso. Como é que pode uma coisa subir 1 metro e a outra coisa descer 600? Tudo bem? E aí, meus queridos, para vocês darem uma treinada em casa, eu deixo como tarefa para vocês a página 49, questão 2, questão 4, questão 7, está aqui os gabaritos. Tá bom? Se vocês precisarem dos gabaritos de mais alguma questão, é só vocês me mandarem uma mensagem, não tem problema nenhum, estou lá sempre olhando aquilo que vocês postam nas páginas, então manda um sinal de fumaça lá, que eu mando para vocês os gabaritos que vocês precisarem. E, tendo dúvida, vocês sabem que pode contar sempre comigo. Galera, tudo de bom aí, força, um abraço, né, e continuem firmes e fortes estudando. Até mais, tchau, tchau.